Glória a Deus, ainda em pé, queridos, abra a tua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo. Capítulo 16. Não vou pedir para ficar em pé. Quem achou, também não vou pedir para sentar. Então, creio que todos acharam. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 16, fala da ressurreição. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta noite de graça, de comunhão e de redenção, Senhor. Obrigado, Deus, porque estamos aqui para te louvar, te adorar e também para te ouvir. Por isso agora aquietamos os nossos corações, abrimos o nosso ouvido e que os nossos olhos da fé contemplem além daquilo, Senhor, que a tua palavra pode nos mostrar. E nós sejamos abençoados. Usa a minha vida, fala conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. A palavra de Deus fala que Maria Madalena e Salomé, naquele dia, saíram e foram ao sepulcro levando aromas. Foram levar certas especiarias, diz em outro evangelho, para passar no corpo de Jesus. Era o terceiro dia, o corpo talvez já cheirasse mal. Então elas cumpriam um rito de passar especiarias para que o corpo não cheirasse mal. E a palavra diz que lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 1, diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada. Ou seja, era bem cedo. E era o primeiro dia da semana. Queridos, hoje eu recebi muitas mensagens. Cruzei no elevador, gente lá na garagem, no prédio. Feliz Páscoa. Eu pensava até... Brinquei com a minha mulher, minha Páscoa já foi, querido, vocês estão atrasados. A minha Páscoa foi sexta-feira, foi dia 14, vocês estão atrasados. E o pessoal faz as coisas muito mecanicamente, sem saber às vezes por que fazem, sem entender muitas vezes o que estão fazendo. E nós temos que prestar atenção na palavra e entender que hoje, domingo, Jesus ressuscitou. Nós estamos celebrando hoje a ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa foi dia 14, sexta-feira. A palavra de Deus diz que Jesus estava lá num jantar em Betânia, na casa de um certo Simão. Aquela mulher entra ali na casa, passa aquele unguento lá nos pés de Jesus.
E ali naquela casa acontece aquele fato, critica uma mulher, e Jesus então repreende aqueles homens. E depois daquilo, Jesus então sai e vai então para Getsêmani, um lugar aos pés do Monte das Oliveiras, e vai orar com seus discípulos. E ali os irmãos conhecem a história, eles dormem, Jesus vai, ora, acorda, dorme, né? Quem viu aqui a história das crianças, né? Contaram com tanta pureza. E ali então, quando aquilo tudo se passa, então acontece aquele momento em que Jesus é preso, e Jesus é levado para ser crucificado. Isso acontece, queridos, muitos entendem que a sexta-feira, nós ouvimos aí chamar de Sexta-feira Santa. Eu quero dizer para os irmãos, Jesus foi crucificado, que dia que foi? Hein? Jesus foi crucificado numa quarta-feira. A sexta-feira não tem nada de santa. A palavra diz que Jesus chegou ali e manda preparar a Páscoa. E era o primeiro dia da festa dos pães asmos, ou ázimos. O primeiro dia, e eles passavam 7 dias celebrando aquela festa. E diz que Jesus então manda preparar a Páscoa na casa de um certo homem, que talvez muitos entendam que era na própria casa de Simão. Mas não era Simão porque ele morava em Betânia e Jesus já estava em Jerusalém. E esse caminho de Betânia para Jerusalém provavelmente é o caminho que Jesus fez montado num jumento, quando fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ele chega ali então em Jerusalém, e manda preparar a Páscoa. E diz que ele chega e estava próximo do dia da Páscoa. E então ele celebra a Páscoa e vai para o monte, e ali no monte ele é preso. E diz que Jesus é crucificado e ressuscita no 3º dia. Aqui a palavra diz que aquelas mulheres, no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Se nós contarmos 3 dias para trás, nós vamos contar quarta-feira, por volta de 6 horas da tarde, quinta-feira, 6 horas da tarde, sexta-feira, 6 horas da tarde, sábado, 6 horas da tarde. Provavelmente foi nesse período que Jesus ressuscitou. Aquelas mulheres não foram no sábado. Por que não foram? Porque elas guardavam o sábado. O sábado era o dia de guardar, era o dia do Senhor. E então a palavra diz que elas ansiosas foram correndo muito de madrugada. Ou seja, mal acabou de passar a meia-noite, elas correram lá para o lugar onde Jesus estava. E chegam ali preocupadas em ver Jesus ali naquele lugar onde ele foi sepultado. Então Jesus ressuscita entre o sábado e o domingo, meia-noite. A meia-noite do sábado, 0 horas do domingo. Então, nós deveríamos ouvir assim, quarta-feira santa. Mas não é sexta-feira santa, porque o dia da paixão que Jesus morreu foi na quarta-feira. 3 dias depois, no domingo, quando elas chegam, elas então estão carregando aquelas especiarias e estão indo lá para o túmulo de Jesus, ansiosas por encontrá-lo. Mas a preocupação delas, queridos, qual era? Versículo 3 do capítulo 16. Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Sabe, muitas vezes, nós vamos ao encontro de Jesus, mas estamos preocupados, porque há pedras no nosso caminho. Nós muitas vezes vamos até Jesus, nem mesmo crendo que o milagre que eu preciso vai acontecer. Muitas vezes nós colocamos empecilhos para Deus realizar a sua obra na nossa vida.
A palavra fala que quando Jesus chegou na sua terra, ali em Nazaré, ele não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, eles mesmos eram empecilhos para que Jesus realizasse milagre no meio do seu povo. E elas já iam para o sepulcro, já colocando um impedimento para chegar até onde Jesus não estava. Mas elas deveriam saber? Sim, deveriam saber sim. Porque Jesus já tinha dito para elas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Mateus 16, versículo 3 diz assim: e pela manhã, dizendo: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, pois, hipócritas, diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Então, aqui fala dos sinais. Jesus já tinha falado dos sinais, das revelações. Não ficará pedra sobre pedra. E ele vai dizendo e falando muitas coisas que haveriam de acontecer. Então, elas criam um problema aonde estava o quê? A solução. A solução era a ressurreição de Jesus Cristo. Mas elas vão querendo encontrar um problema. Quem vai tirar essa pedra? Queridos, não há túmulo, não há pedra, não há nada, não há potestade, não há trevas que possa segurar Jesus Cristo de fazer a obra dele na tua vida. Aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer realizar, ele vai realizar sim. Ele não precisa que ninguém o ajude. Não há pedra que possa segurar Jesus de fazer a obra na tua vida. Então elas vão e deveriam dizer: vamos lá ver o túmulo vazio. Porque Jesus disse que no terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Eu vou ler Lucas 24, 7 e vou ler para os irmãos. E diz assim, dizendo: não está aqui, mas ressuscitou. É o anjo dizendo a elas: lembrai-vos como vos falou Jesus, estando ainda na Galileia. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Quantas vezes Jesus falou isso para eles? Quantas vezes Jesus ensinou e transmitiu a eles essa mensagem? De que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele disse: eu preciso ir lá porque eu preciso ser sacrificado. E eles diziam: não faça isso. Mas ele dizia: mas eu preciso fazer isso. Porque senão vocês não terão salvação. E ele cumpre com aquilo. E eles deveriam entender: se ele cumpriu com a morte, ele vai cumprir com a ressurreição. E elas deveriam no coração delas, mas aquilo era muito estranho para todas elas, e seria para nós hoje, queridos. E elas iam então cheia de preocupação, cheia de tristeza no seu coração, como aqueles dois homens a caminho de Emaús que iam falando um para o outro: puxa, eu pensei que ele era aquele que vinha nos salvar, eu achei que ele era o nosso Redentor, que ele iria acabar com o domínio romano, que ele iria trazer para nós vitória, recebemos. E Jesus do lado deles, e eles não percebiam, porque estavam mais preocupados com os problemas, com aquilo que havia acontecido, do que com a profecia de Jesus para a vida deles. E eu quero dizer para você hoje: deixe de se preocupar com os problemas da tua vida e comece a confiar nas profecias que a palavra tem para a tua vida, para trazer para você revelação de vitória sobre todas as tuas lutas. Se ele falou que nós teremos aflições, mas ele vai nos livrar de todas, é porque ele vai livrar de todas. Mas eu preciso ir até ele, crendo de que aquilo que ele falou vai acontecer na minha vida. Posso ouvir um amém melhorzinho? É vitória para você, queridos. Eu não estou pregando aqui palavra de encorajamento, não, de pensamento positivo. Eu estou falando de realidade bíblica.
daquilo que Jesus falou para eles e disse para nós. Ele trouxe para nós uma certeza no nosso coração de que você vai naquele túmulo e ele está vazio ainda hoje. Você pode ir lá, eu não sei se é lá aquele lugar. Quando nós fomos lá para Israel, levaram para a gente ir lá e falaram, ó, é aqui. Mas ninguém tem certeza que foi ali. Mas não importa onde foi. Em algum lugar colocaram Jesus. Em algum lugar colocaram uma pedra que dizem que tinha 2 toneladas. Que ninguém podia tirar sozinho. Em algum lugar, naquele dia, aquelas mulheres chegaram lá e quando chegaram, a pedra não estava mais. Mas não foi Jesus que tirou. Porque não há pedra que possa segurar Jesus. Ele estava no meio da multidão. Muita gente encostando, tocando, pegando em Jesus. Mas uma mulher tocou de um jeito diferente. Nada daquilo podia confundi-lo. Nada daquilo podia perturbá-lo. Mas ele sabia que aquela mulher veio até ele na certeza de que não era um Jesus morto, mas era um Jesus vivo que estava ali. Era um Deus vivo que estava lá para trazer cura para a vida dela. E muitas vezes nós vamos até Jesus achando que o Jesus está morto. Nós mesmos não vamos com fé a Ele, esperando, eu vou lá e eu vou receber aquilo que eu vou buscar. Porque a palavra me garante que tudo que eu pedir em nome dEle, Deus vai fazer para mim. Ou isso é verdade na minha vida, ou não estou brincando de igreja, queridos. Nós temos que crer que nós vamos lá no túmulo, mas ele está vazio. Eu vou lá só para conferir. Eu não vou lá para ver Jesus. Eu venho à igreja para conferir que a palavra dele é verdade e ele vai me abençoar, porque eu venho aqui para adorar. E diz que quando eu louvo, Deus habita no meio dos louvores. Então, quando nós começamos no primeiro acorde, o Deus vivo já estava se manifestando nesse lugar, meus amados. Por quê? Porque o louvor atrai Deus para a tua vida. E quando nós louvamos, nós estamos dando glória ao nosso Deus. Estamos trazendo a Ele a nossa adoração, o nosso louvor. Então elas dizem, mas quem vai tirar a pedra? Mas que pedra? Jesus não precisou tirar a pedra para sair daquele túmulo. Não precisou abrir a porta para entrar naquele cenáculo onde estavam os discípulos reunidos. Ele não tem nada que possa detê-lo. Não tem nada que possa impedi-lo de te abençoar e trazer sobre a tua vida aquilo que você necessita. Ele sabe o que você precisa. E quando elas chegam ali, elas se surpreendem. Porque aquilo que era problema na vida delas, virou uma solução. Elas dizem assim, não precisa mais tirar a pedra. Mas tinha alguém ali para levar a mensagem para elas, para que elas entendessem o que estava acontecendo. E diz a palavra que houve um grande terremoto naquele dia. Um dos evangelhos diz que o anjo remove a pedra e senta sobre ela. O outro evangelho diz que ele remove a pedra e entra no sepulcro. Outro evangelho diz que elas vão lá e quando elas estão indo, encontram com 2 anjos. E alguém pode ler e falar assim, mas qual é a verdade? As 3 são verdadeiras. Cada um contando a seu modo. Quem escreveu os evangelhos foram Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles contam muitos como viram, muitos como ouviram. Ninguém estava naquele momento junto delas, a não ser aquelas 3 mulheres. E eu já disse aqui um dia, ainda bem que foram 3 mulheres, porque elas voltaram e saíram contando para todo mundo. Porque se fosse homem, nós íamos até hoje ficar sem saber se Jesus tinha ressuscitado. Né?
E aí, o que vocês viram? Ah, nada. Como nada? Ah, a pedra não estava lá. Mas fala, homem, desembucha. Viu por que foram 3 mulheres? E tinha que ser 3. Porque se fosse uma só, ia demorar muito para contar. Então elas chegam ali, queridos, diante daquele túmulo. Então Mateus, Marcos, Lucas e João vão escrever da maneira como eles ouviram. Então, quando você leva para alguém que faz esculturas, e você quer que faça o busto de alguém, você tem que levar 4 fotografias. Uma de frente, uma de costa, uma de lado e outra do outro lado. E aquela pessoa vai formar o volume daquele busto que você quer fazer. E aquele que vai criar o busto, ele vai olhar do lado esquerdo e vai ver o lado esquerdo. Vai olhar do lado direito, vai olhar de trás e vai olhar de frente. E é mais ou menos isso que aconteceu. Cada um olhou de um lado, de uma maneira. Mas nenhum deles se contradiz. Nenhum deles está mentindo ou falando alguma inverdade. Tudo o que eles dizem é a respeito do mesmo fato, do mesmo acontecimento. Havia sim um anjo lá. E esse anjo foi alguém que Deus mandou remover a pedra para quê? Para que quando elas chegassem, elas vissem e testificassem de que aquele túmulo estava vazio, porque Jesus não estava mais naquele lugar. Então a sua palavra, aquilo que ele falou, estava acontecendo, era verdade. Jesus estava profetizando aquilo que iria acontecer na sua própria vida. Ele estava revelando aquilo que ele queria acontecer com ele. E elas então naquele momento começam a entender que aquilo que Jesus estava falando era para acontecer realmente. Então, queridos, elas acharam a pedra revolvida. Elas podiam ter dito, alguém tirou essa pedra. Mas o anjo se antecipou, ele já disse, olha, a quem vocês procuram? Quem vocês procuram? E eu acho que Jesus às vezes pergunta isso para nós, queridos. Às vezes a gente está no meio de um problema e fica criando soluções nossas. Nós ficamos fazendo planos e projetos nossos, sem consultar a Deus. E ele diz, a quem vocês estão procurando? A quem vocês estão consultando? A quem vocês estão buscando para resolver os seus problemas? Em quem vocês estão confiando para te dar a solução para os teus problemas? E aquele anjo diz para ela, a quem buscais? Aqueles que você busca, não está mais aqui, ele ressuscitou. Ou seja, aquilo que ele falou se cumpriu. Então hoje, queridos, nesse dia, hoje, nós estamos revivendo aquilo que aconteceu há 2000 e poucos anos atrás. Num dia como esse, que há um pouquinho antes, havia aquela comoção de tristeza em todo aquele povo. Aquela tristeza no meio dos apóstolos, no meio de todos os seus discípulos, porque Jesus havia morrido. E eles ainda não tinham entendido que a profecia haveria de se cumprir. E as profecias da palavra vão se cumprir na nossa vida sim. Elas vão acontecer na tua vida sim. Você vai ver a glória de Deus na tua vida sim. Você vai ver acontecer aquilo que você está precisando, vai acontecer sim. Deus prometeu que iria te salvar, te libertar, abrir um emprego, curar, vai acontecer sim. Porque Ele é quem tem prometido, queridos, não é promessa de homens, é promessa de Deus para a nossa vida. Então Ele diz, a quem buscais? E elas então voltam para contar aquela novidade com alegria. E elas saem com uma esperança no coração, de que agora iriam encontrar
com Jesus ressuscitado, elas iriam ver diante dos seus olhos o cumprimento da profecia do Senhor Jesus Cristo, da palavra que Ele trouxe para elas. Estava acontecendo na vida dela. E quando nós oramos e pedimos algo e vemos acontecer, é o mesmo acontecimento na nossa vida. É Deus cumprindo com aquilo que Ele falou. Tem alguém enfermo? Olha, unja com óleo, impõe as mãos, ore, porque ele vai ser curado. Olha, se você crer e for batizado, você vai ser salvo. Olha, se você crê, mulher, você vai ver a glória de Deus. Deus tem dado promessas para a nossa vida. E se nós ficarmos firmes nas promessas do Senhor, Ele vai continuar nos abençoando. Então, o que nos constrange? É ver nesse dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, nós vemos gente olhando para uma cruz com Jesus pendurado, aonde Ele não está mais. Gente fazendo imagens para adorar, quando quem morreu foi Jesus que morreu por nós. E nós temos que adorar a quem? Aquele que morreu e ressuscitou por nós. É a Ele que nós temos que dar toda a glória, todos os dias da nossa vida. Então, no coração delas, Ele estava morto. Por isso que elas iam para aquele túmulo com desânimo, com tristeza, com dor. Porque elas não sabiam que a pedra já havia sido removida. E Jesus já havia sido ressuscitado antes da pedra ser tirada. Então, querido, não venha para a igreja triste, abatido, com dor. Não, venha para a igreja, porque Jesus não está mais naquele túmulo. Ele está aqui, vivo, para te abençoar. O que Ele está fazendo aqui é te esperando de braços abertos, para te abençoar. Nós não vamos vir à igreja para ver um Jesus morto. Nós não vamos ver na igreja para ver um túmulo cheio. Não. A gente vem na igreja para ver um Jesus vivo. Para ver um Jesus que fala. Para ver um Jesus que abençoa. Para ver um Jesus que te abraça. Para ver um Jesus que te ouve. Para ver um Jesus que te levanta. Para ver um Jesus que salva. Para ver um Jesus que cura. Para ver um Jesus que liberta. É esse Jesus que eu venho ver na igreja. Mas infelizmente elas foram lá para ver um Jesus morto. Mas a surpresa delas foi compensadora. Elas chegaram naquela tumba e se surpreenderam com a notícia daquele anjo. A quem buscais? Quem que vocês estão procurando? Como quem diz, vocês não ouviram o que ele falou? Vocês não creem naquilo que ele disse? Por acaso vocês não estavam lá quando ele disse, Lázaro, sai para fora? Vocês já não viram ele se manifestando? Vocês já não viram a glória dele como eu relatei? Então por que buscais o vivo entre os mortos? Por que ainda tem gente que ainda crê num Deus morto? E olha para uma cruz que tem ele pendurado? Não, queridos. Olhe para Jesus. Olhe para aquela cruz vazia. Lembre daquele sepulcro com a pedra removida, lá aberto, para que todo mundo que entrar naquele lugar vai ver, ali não tem mais ninguém. Porque ele realmente ressuscitou. E diz a palavra que elas voltaram e foram contar aos seus discípulos. E elas encontram com Jesus. E elas então encontram com ele. E no primeiro dia de semana apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Por que eles estavam tristes e chorando? Porque não criam que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia.
E muita gente hoje está triste e chorando, porque não crê que Jesus pode fazer um milagre na tua vida hoje. Hoje. Não ouvi nenhum glória a Deus. É para saltar de alegria, queridos. É para pular de alegria. É para jubilar de alegria. De saber que eu estou aqui, não é por acaso, porque Jesus está aqui. Porque se ele estivesse morto, não adiantava nada você estar aqui. Você podia estar numa sinagoga, podia estar aí numa mesquita, podia estar em qualquer lugar. Ia ser a mesma coisa, não ia acontecer nada. Mas porque ele vive, ele está aqui. A certeza que nós temos de que ele pode transformar a nossa vida e mudar a nossa história. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, nós vivemos aqui esses dias, conhecendo aquela última semana de Jesus aqui na terra. Nós vivemos esses dias relembrando e trazendo à nossa memória aquilo que Jesus passou esses dias. Desde a sua chegada ali em Jerusalém, manda preparar a Páscoa, se assenta à mesa com seus discípulos, toma do pão, toma do vinho, fala do traidor, passa tudo isso, vai para o monte, vai para o Getsemane ali, prensa de azeite. Getsemane quer dizer prensa de azeite. E ali Jesus é prensado, queridos, pela dor, pela angústia. E ali ele ora. E ali então ele é preso. E ali então cumpre-se a palavra que ele disse que seria preso. Ele tinha que passar por isso. Mas ainda assim, aquele que o traiu chega e dá um beijo nele e ele diz: amigo, amigo. Você tem coragem de chamar o traidor seu amigo? Hã? Aquele que te traiu, aquele que te fez mal, aquele que te magoou um dia, aquele que talvez fez algo que você não pudesse esperar, aquele que trouxe um prejuízo financeiro talvez, e você encontrar com ele na rua e dizer assim: ô amigo. Mas Jesus fez isso. Não importa as circunstâncias. E nós temos que ser como Jesus. E ele cumpre então todas as etapas do seu julgamento. Cumpre com aquela via dolorosa. Vai até aquela cruz. É crucificado. E ali então ele faz uma declaração. Por que Jesus não teve velório? Aquela menina, filha de Jairo, quando Jesus está ali naquela multidão, vem ali e diz: Senhor, a minha filha está doente lá em casa. No meio desse acontecimento, vem aquela mulher, toca em Jesus e o fluxo de sangue dela sai. E Jesus continua e vai na casa. E eles dizem assim: ah, não adianta mais não, não precisa ir, Jesus. Já morreu. Mas ele vai. E ele chega lá e diz a palavra que estavam todos ali chorando e pranteando. Ou seja, as carpideiras, né? Aquelas que eram contratadas para chorar no velório, estavam lá. Então havia um velório. Mas para Jesus não. Não teve velório. Não teve tempo de chorar sobre o corpo de Jesus. Porque ele haveria de ressuscitar. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Então ele não queria, não permitiu que houvesse um velório para Jesus. Porque ele não queria ninguém chorando e pranteando sobre o seu corpo. Porque o seu corpo estava sendo preparado para ser glorificado na ressurreição. E ele então no terceiro dia ressuscita. E ali então nós recebemos através da sua ressurreição vida eterna para nós. Que o Senhor te abençoe, queridos, que você nunca venha à igreja,
Nunca vá aos pés do Senhor esperando encontrar um Jesus morto. Nunca vá sem fé até Jesus buscando a solução para o teu problema. Nunca vá desanimado, perdido, sem saber o que fazer. Quando você vai a Jesus, você vá sabendo que nele você vai encontrar a resposta para o teu problema. Pode demorar um dia, pode demorar um mês, mas o Senhor tem a resposta para a tua vida. O Senhor tem a solução para o teu problema. Ele vai dar talvez uma estratégia para você resolver os teus problemas. E talvez Ele vai dizer assim para você: remove a pedra, porque a minha eu não precisei tirar. Mas nós muitas vezes precisamos tirar as nossas pedras do caminho. Pedras que nos impedem de chegar até Jesus. Então, quando você vier, remova as pedras. Tire os empecilhos. Tire as dúvidas do teu coração. Tire a falta de fé. Tire a tristeza. Vá a Jesus com alegria. Fala: eu sei aonde eu estou indo e sei aonde eu vou encontrá-lo. E sei o que eu vou encontrar. Um Jesus vivo que ressuscitou. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos louvar o Senhor. Pai Santo e querido, nós queremos hoje te agradecer, Deus, porque hoje nós estamos celebrando a ressurreição do teu Filho Jesus. Plano maravilhoso teu, plano de redenção às nossas vidas, plano perfeito, plano que ninguém jamais poderia cumprir, plano que nenhum de nós poderíamos realizar. Mas pela tua misericórdia, Senhor, o Senhor enviou o teu Filho, e as obras que Ele fez foram para testificar de que realmente Ele é e sempre será o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós. E nós queremos, Senhor, cada dia ter a certeza de que é nele que nós temos depositado a nossa esperança e a nossa confiança. Que nada mude o nosso foco, Deus, que os nossos olhos nunca se desviem para o lado direito ou para a esquerda, achando que vamos encontrar a resposta, a solução para os nossos problemas. Ó Deus, que nós nunca, Senhor, caminhemos esperando encontrar, Senhor, um túmulo, aonde Jesus esteja. Ou seja, encontrar, Deus, um lugar onde a gente não tenha saída. Mas que a nossa certeza, Pai, de quando nós formos em busca do Senhor, nós haveremos de encontrar, Senhor, a resposta, a solução, o amparo, o abraço amigo, a palavra que traz consolo para a nossa vida e para o nosso coração. Assim, Deus, hoje nós queremos glorificar o teu nome, exaltar o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que foi até o fim, até o sangue, até a morte e morte de cruz, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Que haja, Senhor, no nosso coração esse sentimento, essa consciência, Senhor, de que o nosso Deus está vivo, e que nós haveremos cada dia, Senhor, de lembrar daquilo que foi o ato maior de amor por toda a humanidade. Pecadores, impuros, iníquos. Não havia nada em nós que pudesse agradá-lo. Mas assim mesmo, Deus, o Senhor foi até o fim. E entregando-se, Senhor, o Senhor cumpre com a tua palavra. E que nós não sejamos, Senhor, ó Deus, insensatos ou insensíveis, de não compreender que aquele ato foi feito única e exclusivamente por amor. E que nós possamos, Senhor, de alguma maneira, retribuir, Pai, a Ti, Senhor. Ó Deus, entregando a nossa vida, entregando no Teu altar, o nosso louvor, a nossa adoração, cada dia, Deus.
Ó Senhor, cada dia nós possamos renovar o voto do nosso coração a Ti, Senhor. Ó Deus, e colocando o Senhor no lugar mais alto da nossa vida, aonde o Senhor possa reinar, Senhor, sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas dores, Senhor, sejam, ó Deus, consoladas por Ti, mas que o Senhor realmente, Deus, tome, Senhor, toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, toda a nossa aflição. E nós sabemos, Pai, que não é em vão a nossa caminhada, a nossa busca, a nossa entrega, porque tudo aquilo que colocamos no Teu altar, o Senhor toma para si. E hoje, Deus, nós estamos colocando no Teu altar, Senhor, ó Deus, as lutas, aflições, Senhor, desses Teus filhos. Ó Deus, aqueles que entraram aqui nesse lugar, muitas vezes desanimados, abatidos, buscando um consolo, uma palavra de ânimo, de encorajamento. Ó Deus, mas isso não é apenas uma palavra de encorajamento, isso é palavra de vida, que nos revigora, que nos renova. Porque, Deus, nós estamos hoje, Senhor, compreendendo ainda mais que o Senhor está, Senhor, presente cada minuto da nossa vida. E tudo, Deus, que nós precisamos, tudo aquilo que nós ansiamos, tudo aquilo que necessitamos, o Senhor já sabe. O Senhor pode, o Senhor tem como fazer. E a nossa fé, Senhor, se baseia, ó Deus, é que o Senhor tem misericórdia da nossa vida. E hoje nós te pedimos, Deus, sonda, Senhor, esses corações. Esquadrinha os rins, Senhor. Ó Deus, e leva, Senhor, agora, através do Teu Espírito, o consolo. Ó Deus, e que saiamos daqui renovados, levando sobre a nossa vida a bênção do Senhor. E que nesses dias, Pai, nós possamos ver a Tua glória sendo manifestada na nossa casa, na nossa família, nos nossos lares, no nosso trabalho, ó Deus, nas faculdades, ó Deus, aonde estivermos, nós possamos sentir a Tua presença, Deus. Ó Deus, e possamos estar, Senhor, com os olhos bem atentos, abertos, os nossos ouvidos atentos, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que ninguém, Senhor, ninguém perca, Deus, nenhum momento da Tua palavra, da Tua bênção, daquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes, Senhor, nós nos enganamos, ouvindo vozes estranhas, achando que estamos, Senhor, no caminho certo, mas, Senhor, que o Teu Espírito nos ajude a não sermos enganados nem confundidos por coisa alguma, Deus, mas que em tudo o Teu Espírito seja o nosso guia, o nosso ajudador, o nosso consolador, e que a nossa vida, Senhor, agindo assim, seja agradável aos Teus olhos, Pai. E encha, dilate o Teu coração. Ó Deus, aí nós queremos alegrar o Teu coração. Confiar em Ti. Crendo que o Senhor tudo fará. Assim, Pai, nós oramos e glorificamos o Teu nome. Obrigado pelo Teu Filho Jesus. Pela ressurreição. No terceiro dia, e saber que Ele vive, e vive para sempre. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vamos louvar? Jesus, o Rei dos Reis, sabe os reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez vencendo.